Oi pessoal, aqui é a Fran Borges do Poesias, Prosas e Algo Mais. E hoje eu quero falar com vocês sobre o livro que eu acabei de ler. Inclusive, nos lidos do mês de setembro, eu prometi que assim que terminasse, vim aqui fazer um vídeo para vocês. Então, aqui está. Eu vou falar sobre O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. O Jogo do Anjo é o segundo livro de uma tetralogia que se iniciou com A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu, e o quarto livro, o autor ainda não lançou. Não sei se muitos de vocês devem saber, mas o Carlos Ruiz Zafón, ele é um escritor catalão, né, de Barcelona, nasceu em Barcelona. E, na opinião dele, ele gosta mais, eu estava lendo uma entrevista dele, ele gosta mais do Jogo do Anjo. Porque, qual é a diferença do Jogo do Anjo, né, para A Sombra do Vento? A Sombra do Vento, ela é mais lúdica, até porque ela inicia com um menino de 11 anos, então vai mostrando o amadurecimento dele, o crescimento dele, as várias etapas da vida dele. Então ele é mais lúdico. Até mesmo a Barcelona, que se descreve ali, dos anos 40, dos anos 45, né, A Sombra do Vento, é muito diferente dessa descrita aqui nos anos 20. Cronologicamente, esse livro vem primeiro que A Sombra do Vento, porque ele é dos anos 20, ele se inicia nos anos 20. Bom, o que vai contar o Jogo do Anjo? O Jogo do Anjo é narrado em primeira pessoa, pelo personagem principal, que é o Davi Martim. O Davi Martim, ele é um escritor, e ele descobre muito cedo esse dom, já na infância. Ele descobre muito cedo, e esse dom da escrita vai ser, durante a vida dele, tanto uma bênção quanto uma maldição. Isso vocês descobrem lendo o livro. Uma palavra para definir o Davi Martim: desgraçado. Não no sentido pejorativo da palavra desgraçado, mas sim no sentido da vida que ele tem. Da infância até a fase adulta do Davi, é rodeada por miséria, por traições, por tragédias e mistérios. Então a vida dele realmente é muito difícil. O livro se inicia com ele com 17 anos, trabalhando num jornal, o La Voz de la Indústria. E, na verdade, ele começou a trabalhar nesse jornal aos 11 anos, quando ele ficou sozinho. E o filho do dono do jornal, que é o Dom Pedro Vidal, meio que se apieda dele e convence o editor a dar emprego para o menino, e ele fica vivendo num quartinho nos fundos ali do jornal, isso aos 11 anos. E o Dom Pedro Vidal acaba se tornando padrinho dele e futuramente o melhor amigo. No início da história, quando ele está com 17 anos, ele conta um pouco da infância dele, que foi uma infância bem difícil, tem momentos ali bem marcantes, bem fortes, dele com o pai, porque a mãe abandonou os dois. Tem muitos momentos ali, o pai ele saiu da guerra, acho que a Primeira Guerra Mundial, e ele era analfabeto, então a vida do pai dele era muito difícil, e ele odiava livros, e o Martim amava, não é? Então ele ficava muito bravo com ele cada vez que encontrava um livro. É nessa época também que a gente já vê a livraria dos Sempere Filhos, que tem na Sombra do Vento, com o velho Sempere, que no caso seria o avô do Daniel, né, da Sombra do Vento. E o velho Sempere sempre acolhe ele como um filho mesmo, e empresta, dá livros para ele, ele sempre vai lá na livraria e fica lá lendo e tal. E ele vai contando um pouco da história da infância dele. Até que chegamos no atual, né, que ele está com 17 anos, ele recebe ali no jornal La Voz de la Indústria
a primeira chance de escrever alguma coisa. Né, falta um redator naquele dia, o Dom Basílio, que é o editor-chefe, indicado pelo Dom Vidal, que diz que o menino tem talento, né, que o Davi tem talento, pede para ele escrever uma série de um conto, né, umas laudas ali. Se ele gostar, ele publica. Ele escreve e tal, o Basílio, depois de corrigir, gosta muito e começa a publicar. Então ele tem um efêmero sucesso nesse primeiro momento. Porém, como ele é muito novo, tem muitos ali bem mais velhos e com mais tempo de casa também, e porque por ele ser apadrinhado pelo Dom Pedro Vidal, ele acaba causando inveja. E o que acontece? Com diz-que-diz-que, intrigas, ele acaba sendo demitido. É aí, esse é o primeiro momento em que ouvimos falar do Andreas Corelli. Falarei melhor dele na frente. Ele se diz um editor francês que admira o trabalho do Martin, que leu no jornal, e ele se apresenta para ele através de um cartão e um presente muito estranho, que eu não vou contar para vocês o que era. Depois que ele recebe o presente e tal, passa-se uma semana, ele já tá desesperado, ele não tem dinheiro, agora ele já mora numa pensão, ele já saiu do quartinho, mas a pensão é um pulgueiro, é úmida, é horrível, resumindo. Então ele vai buscar a ajuda do Dom Pedro Vidal novamente. Através do Dom Pedro, ele acaba conhecendo dois editores, que é o Barrildo e o Escobilas, que são duas criaturas inescrupulosas. Mas a secretária dele, né, que o Martim carinhosamente apelida de Veneno. Mas, devido, né, a desespero em que ele se encontra, ele se vende fácil. Ele desiste e se vende mesmo. Ele está precisando de dinheiro. Não é o que ele queria. Então, não é o que ele queria escrever. Eles propõem para ele uma série de livros, um cunho policial e macabro. Mas ele vai ter que usar um pseudônimo. É o Ignatius B. Sanson. Ele não gosta muito da ideia. Mas, como eu disse, ele acaba se vendendo ali. Porque não tem como. Ele denomina essa série de livros como A Cidade dos Malditos. Com o tempo, tá ganhando dinheiro e tal, ele acaba alugando uma casa. E a casa que ele aluga é praticamente um mausoléu. Ela tá abandonada há mais de 20 anos e ninguém quer entrar nela, porque acham que ela é mal assombrada. Mas o Davi, sem nenhuma explicação, é fascinado pela casa. E ele vai lá e aluga por 10 anos a casa. 10, 15 anos, uma coisa assim. Então tem um escritório na torre, no alto da casa. Onde lá ele escreve, ele encontra uma máquina de escrever lá também. Já tem móveis lá dentro. A casa está completamente deteriorada. Mas com uma ajudinha do Dom Vidal, lá ele consegue dar uma leve arrumada, né? Que ainda continua com cara de mausoléu, mas tudo bem. Nessa época também, ainda com 17 anos, ele se apaixona pela Cristina, que é filha do motorista do Dom Vidal. E ela não dá muita trela para ele. Ou pelo menos aparentemente não. Bem, vão passando os anos e ele vai sendo explorado por esse barril de Escobilas. E a saúde dele também vai se deteriorando, porque ele escreve 20 laudas por dia. Ele não mal come, ele mal dorme. Ele tá lá enfiado na amargura em que ele vive, porque ele é muito amargurado, realmente não tem expectativa de nada. Ele já meio que desistiu de muita coisa. Porém, um dia chega um momento que ele se cansa e diz que não vai mais escrever A Cidade dos Malditos. Os editores, né, querendo contornar a situação, dão um prazo para ele ficar 1 ano escrevendo o que ele quer e depois ele voltar. Ele aceita e tal, mas na verdade ele não pensa em voltar a escrever A Cidade dos Malditos. Só que ele tem um contrato lá, que eles amarraram de todos os jeitos, que eles têm mais 5 anos e ele não tem direito nenhum, ele recebe muito pouco pela venda dos livros dele. Ele
ele vive de maneira precária, ainda que tenha agora uma casa e tal. Pois bem, então ele fica um ano escrevendo esse livro, e nessa época da vida ele se aproxima da Cristina. Ela ainda não dá chance pra ele e tal, mas eles se aproximam por um motivo. No final desse ano ele lança o livro. O livro é um fracasso, apesar de ser muito bom. E a gente fica meio sem saber se é porque teve influências externas ou se era somente porque ele não era conhecido. Nessa época, ele conhece o cemitério dos livros esquecidos. Ele é levado pelo Sr. Sempere, que ele tem como um herói, como um pai que ele também gostaria de ter, que ele gostaria de ter tido. E ele conhece o cemitério dos livros esquecidos, e ele vai deixar lá guardado os passos do céu para o livro que ele escreveu. Então, e lá, ele tem uma regra no cemitério dos livros esquecidos, que a primeira vez que você vai lá, você pega um livro e leva com você. E ele encontra o Lux, a Eterna. E esse nome vai ser muito importante na história. Lux, a Eterna. Ok? Nesse mesmo inteirinho de coisas doidas, ele se descobre muito doente, que ele havia negligenciando já há anos. Descobre que tem, ou aparentemente tem, um tumor no cérebro. E ao mesmo tempo que ele descobre isso, a Cristina se casa com Dom Pedro Vidal, o melhor amigo dele. Por algum motivo também, que eu não vou falar. Vocês vão ter que ler. E aí, nessa época, quem novamente reaparece na vida dele? Andrés Corelli. E o Andrés Corelli é um tipo muito peculiar. Ele aparece agora em carne e osso, ou não sei. Como eu disse, ele é muito peculiar. Porque ao mesmo tempo que ele é muito sedutor e com a fala mansa, ele é demoníaco, macabro. As descrições dos sorrisos que ele dá, as descrições do Martim dos sorrisos que o Andrés Corelli dá pra ele, é uma coisa assim que você fica meio assustado. Há os diálogos entre ele e o... Aliás, tem que destacar que os diálogos entre os dois, né, o Andrés Corelli e o Davi Martins, são muito bons. São ótimos mesmo. Então o Andrés Corelli aparece pra ele e propõe pra ele que ele escreva um livro. Escreva um livro pra ele. Só que esse livro não é qualquer livro. É um livro sobre religião que seja capaz de influenciar milhões e milhões no mundo. Em troca disso, é uma quantia astronômica pro Davi. E, de repente, algo mais que o Davi não sabe ainda. Ou não suspeita. Na verdade, o Davi ele chega a uma conclusão em certo momento que ele não sabe se ele foi buscar aquilo ou se aquilo o escolheu. Se aquilo o escolheu ou ele foi escolhido. Ele já não sabe mais. Bem, daí pra frente, né? Não dá pra contar muito mais. O mistério se desenrola todo daí. O Davi Martins, ele é um personagem que muitas pessoas provavelmente não vão gostar porque ele é um anti-herói. Ele não é aquele cara, não é aquele personagem carismático. Ele é egoísta, ele é amargo, às vezes depressivo, sarcástico. Então ele tem todas as características para você não gostar do personagem. Mas eu simplesmente adorei ele, adorei mesmo o personagem. Porque se tem uma coisa que o Zafón faz muito bem, é construir os personagens. Os personagens são muito bem construídos, inclusive psicologicamente bem construídos. E o Davi Martins é incrível, ele tem tudo que você possa gostar no personagem, fora o carisma, mas você acaba se envolvendo ali com ele. Você fica naquela, será que alguma coisa de bom vai acontecer para esse pobre? E como ele mesmo disse, quando não tem nada acontecendo de ruim, ele vai lá e busca, ele encontra, ele procura coisas ruins. O que suaviza muito a história
é a Isabela, que através do Sr. Semperi se torna assistente do Davi. Porque ela gosta de escrever, e como o Davi é o único escritor que ela conhece, ela faz de tudo, bola milhares de coisas para se tornar assistente dele. Ele no início não aceita muito, quer afastá-la dele e tal, quer afastá-la, mas ele se encanta bem no fim por ela. Eles não têm nenhum relacionamento amoroso, são amigos mesmo. E ela é um furacão. E ela é ótima. Realmente ela suaviza tanto a história quanto ela suaviza o Davi. Que ele não tinha uma parte mais suave dele. E através da Isabela ele tem. E aí você volta, né, também, como eu já citei antes, você volta a Semperi Filhos, você volta a Semperi dos Livros Esquecidos, tem o Semperi pai do Daniel, tem o Barceló, o Isaac, que é o guardião do cemitério. Tem muitos elementos, né, da Sombra do Vento. E o que ele tem de diferente é que realmente eu concordo plenamente com o autor. Ele foi mais, talvez ele tenha sido um pouco mais ousado, mas também a Sombra do Vento não permitia que ele usasse esses artifícios. Afinal, o Daniel era um menino de 11 anos, que vai crescendo, então a tendência é que seja realmente um pouco mais lúdico. E o livro, com certeza, dos três, que eu já li os três, né? Eu já li A Sombra do Vento, Prisioneiro do Céu e agora O Jogo do Anjo, é o mais denso, é o mais sombrio. Explora uma Barcelona completamente gótica, macabra, escura. A gente tem a impressão, assim, que ela tá sempre em névoa, como aqui na contracapa. Olha só. Dá pra ver direito aí. Tem uma névoa aqui. E essa é a impressão que você tem quando lê. Que ela tá sempre em névoa, como a vida do Martim. A vida do Davi Martim parece que tem sempre uma névoa. Quando ele tem uma esperança, a névoa volta. E você lê o livro também com o coração na boca. Com o coração na boca você lê o livro, porque ele tem muitos mistérios, muito suspense. Então, se você gosta desse gênero, mistério, suspense, aquelas pontas soltas que você vai juntando e você começa a ler e você não consegue parar até conseguir juntar todas aquelas pontas, porque o Zafón te deixa desesperada e dando pulos. Eu dei vários pulos na cama, porque tem cenas também bem macabras e que você fica assim, o que vai acontecer? Não leiam à noite. Quer dizer, leiam, porque é legal. Eu gosto de ler à noite, apesar de eu ficar depois horas e horas pra dormir sem conseguir parar de pensar no livro. Eu sou meio masoquista mesmo. Mas é fantástico. Então, bem, gente, era isso que eu tinha pra dizer sobre O Jogo do Anjo. Recomendo muito. Se vocês gostam como eu disse do gênero, ele tem de... Os livros do Zafón são ótimos, que eles têm mistério, eles têm romance, eles têm ação, eles têm cenas, às vezes, macabras, misteriosas, segredos, pontas que vão se juntando e eles levam o leitor de uma forma magistral. Incrível. Como eu já disse a vocês, eu sou uma nova fã de Carlos de Zafón. Certamente, quando o próximo livro sair, eu vou estar lá comprando, tá bom? E agora deixa eu só mostrar pra vocês aqui a minha coleção básica, que eu ganhei do marido. A Sombra do Vento, eu disse pra vocês que ia comprar, né? Olha aí, ele trouxe de presente pra mim. Linda, né? Lindo. Aí tem aqui O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu, e ainda tem Marina, que eu vou ler proximamente. Amanda, que tem uma coleçãozinha. Eu tô apaixonada, gente. A Sombra do Vento eu vou reler ainda, daí faço um vídeo pra vocês, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Olha que foto linda. Essa aqui era a estação de França, da Barcelona dos anos 20, gente. Ele tem umas descrições de algumas cenas que se passam nessa estação. Muito bonito, né? Vocês não vão se arrepender em ler o livro, é maravilhoso. Ele foi dividido em atos. Tem o primeiro ato, que é A Cidade dos Malditos. O segundo ato, que é o Lux, a Eterna.
que eu falei pra vocês que é muito importante na história. E o terceiro e derradeiro ato é o Jogo do Anjo. Muitos mistérios dentro daquela casa, da torre. E em alguns momentos, até o final do livro, eu digo pra vocês. Vocês não sabem mais o que é realidade, o que é loucura. Se vocês querem entender melhor o Jogo do Anjo, se vocês ainda não leram O Prisioneiro do Céu, acaba o Jogo do Anjo, corre pro Prisioneiro do Céu. Ok? Eu vou deixar aqui o link da resenha escrita que eu também fiz sobre o Jogo do Anjo. Vou deixar aqui também o site do Carlos Ruiz Zafón, caso vocês queiram lá dar uma olhada, que é muito legal. E ele criou uma trilha sonora para cada livro, gente. E é muito legal. A trilha sonora do Jogo do Anjo é muito sombria, né? Você vê como muda de uma para outra, né? Como a Sombra do Vento é mais lúdica, esse é mais sombria. Eu pretendia fazer um vídeo mais curto, gente, mas acabou ficando grande, porque eu me empolguei com o livro. E eu adorei o livro, então acabei me empolgando, né? Espero que vocês gostem mesmo assim. Se vocês estão assistindo aí, cliquem no gostei. Se inscrevam aqui no canal para receber nossas atualizações. Passem lá pelo blog. E comentem. Digam o que vocês estão achando. Eu fico muito feliz em estar fazendo isso aqui. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E ainda que tenha só um ou nenhum, eu sempre continuo. Então um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.